É sempre um desafio esse tema. E é interessante que o tema da cruz parece que é um tema muito denso e muito profundo para tratar com a juventude da igreja. A juventude é legal você fazer louvorzão e, enfim, é legal você trazer alguma coisa que a distraia de alguma maneira, pensar em questões mais significativas para a fé, principalmente a dureza e a crueza da cruz, né? É um tema que talvez espante um pouquinho ou muito. Enfim, nunca é tão fácil falar sobre esse tema, mas como disse José Comblan, a cruz é aquilo que dá autenticidade em relação àquilo que é a igreja de Jesus Cristo, como também é um instrumento pela qual a nudez daquilo que não é fica exposto. Às vezes nós temos uma ideia muito genérica do que é cruz. É uma cruz que lembra um evento, ficou no passado, é uma cruz que serve como um símbolo, o mesmo símbolo que Constantino usou lá no século IV, para poder se identificar como um cristão. Mas um símbolo não faz de nós um cristão, e a cruz não é um símbolo. A cruz é muito mais significativa do que isto. Como Silas mesmo disse, a cruz está no cerne do caráter de Deus. A cruz fala daquilo que é o caráter de Deus, como Deus é, como Deus pensa, como Deus age, como Deus faz. E é interessante perceber que este caráter realmente ele é omitido, porque dificilmente o homem caído quer se identificar com um Deus assim, um Deus capaz de ir à cruz por amor. Por isso que muitas vezes nós preferimos a identificação com um Deus que é poder, com um Deus que é o Todo-Poderoso, porque eu gostaria de me identificar, porque eu gosto de ser tido ou de ser conhecido como alguém que tem poder, ou ser associado a um Deus que tem poder, a ser amigo de um Deus que pode agir e que ninguém pode impedir, e que Ele está do meu lado e está contrário a todos aqueles que são contra mim. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Jesus sendo martelado e dizendo assim: Pai, perdoa, ele não sabe o que está fazendo. Existe essa ideia de um Deus que serve quase como que um guarda-costa, ou um Papai Noel cósmico, que está ali para realizar os nossos desejos, os nossos anseios, ao mesmo tempo em que ele serve para nos proteger, e proteger também o nosso patrimônio, proteger a nossa saúde, proteger a nossa vida. Mas como é interessante perceber que na manifestação, o texto que o Silas usou de Hebreus 1:1, na manifestação de Jesus Cristo, isto não aconteceu com o próprio Cristo. O Cristo é aquele que ficou exposto à mercê do poder do homem, do poder político, do poder econômico, do poder social. E ele foi tentado muitas vezes a exercer ou manifestar um caráter de Deus poderoso, mas todas as vezes que foi tentado nesse aspecto, recusou. Recusou porque sabe que isto fere o caráter de Deus. E para pensar a igreja, e eu gostaria de deixar isso muito claro no coração de cada um de vocês, por mais jovem que você pareça, ou por mais insignificante que você se ache dentro da estrutura da igreja, eu queria dizer para você que a igreja não é uma estrutura, a igreja é um organismo vivo. E a palavra de Deus vai dizer que toda parte do corpo é importante. E que nós não podemos, a orelha não pode dizer à boca: eu não preciso de ti. Existe um movimento pautado em um clericalismo fedorento, que quer colocar uns acima dos outros. Enquanto a palavra de Deus vai dizer que no reino de Deus maior é aquele que serve. Não existe maior nem menor no reino de Deus. O que existe é filhos e filhas de Deus, alcançados pela graça de Deus e vocacionados pela graça de Deus para algum ministério. E este ministério não significa a ação propriamente dita dentro do contexto da sua comunidade de fé.
É lógico que é importante, e a comunidade de fé é um lugar catalisador desses dons, dessas vocações, que ao se agrupar como um corpo, consegue ter uma efetividade maior na vida da sociedade. Mas este ministério está em todas as relações humanas. Ou seja, lá na sua escola existe um ministério para você. No seu trabalho é um ministério, porque a palavra de Deus vai dizer que quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, que tudo isso deve ser feito com esta consciência, que aquilo deve glorificar a Deus, deve estar permeado de Deus. E então, pensar na cruz, pensar na igreja como a igreja que leva o sinal dos cravos, que manifesta este mesmo caráter que Jesus Cristo veio manifestar. E que repudia com a sua vida, com a sua pregação e com o seu testemunho, tudo aquilo que não representa, ou que não tem nenhuma referência ou coincidência com o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, revelado em Jesus Cristo. É bom que fique claro para nós, este é um ambiente interessante para a gente pensar sobre isso. Nós precisamos acordar e encarar a verdade de frente, porque a palavra de Deus vai dizer que quando a gente conhece a verdade, e a verdade é uma pessoa, ela nos liberta. Quando eu estou diante de Jesus Cristo como a verdade, eu me reconheço uma mentira flagrante. Se você for encontrado por Jesus, como Paulo foi encontrado por Jesus no caminho de Damasco, a única conclusão que você chega acerca de si mesmo é que se Ele é a verdade, eu sou a mentira, se Ele é a vida, eu estou morto, e se Ele é o caminho, eu estou perdido. Porque Jesus coloca em xeque toda esta estrutura adâmica, caída, que a Bíblia vai chamar de velho homem, e coloca que para ela não tem uma outra solução, senão o seu fim, e este fim é dado na cruz. A cruz é o meio pelo qual Deus destrói esta velha criação, que quer se identificar com um Deus todo-poderoso, mas que é incapaz de se identificar com um Deus que é amor, e que por isso vai à cruz. A cruz é um instrumento de Deus pelo qual Jesus nos destrói juntamente com Ele. Jesus põe um fim à nossa história. Jesus põe um fim a tudo isto que a cultura, a sociedade, o conhecimento, os seus traumas, a sua vivência, a sua tradição construiu e que você chama de eu. A cruz pôs um fim nisto, para fazer de mim e de você, em Cristo Jesus, uma nova pessoa. Uma pessoa que é identificada com Jesus, não com um dogma acerca dele, mas uma pessoa que, ao ser contemplada por outro, ainda que esteja dentro de um contexto de vaso de barro, as pessoas saberão que ali está um grande ou um precioso tesouro. Que talvez a pessoa não saberá explicar muito o que ela percebe em você, mas ela saberá que ali há uma manifestação da glória de Deus. Aquilo que Deus fez ou teve como intenção lá no Éden, de fazer com que nós expressássemos a sua imagem e a sua semelhança. Então, a partir desta introdução rápida do que eu gostaria de dizer, eu quero ler com vocês alguns textos. E hoje eu gostaria de ler estes textos em sequência, e depois nós vamos tecer um tapete com ele, e a gente vai caminhar por estes textos, de modo que a intenção do nosso coração é refletir um pouco na nossa condição individual, na nossa condição enquanto igreja, e no nosso papel de filhos e filhas de Deus. Eu gostaria de ler 1 Mateus 27, do 39 ao 44.
que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Mateus 16, do 1 ao 18. Do 11, né? Mateus 16, do 11. Do 13 ao 18, perdão. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E agora eu gostaria de ler com vocês, ainda aí no 16, a partir do versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao 3º dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. E por fim, Mateus 26, do 31 ao 35. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Santo Espírito, esta é a tua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos recomendar o falar e o ouvir, Senhor, para que tu hajas por tua graça e para que toda a glória seja tua, em nome de Jesus. Amém. Bom, estes textos estão correlatos dentro do meu pensamento, daquilo que eu gostaria de dizer para vocês nesta noite. Em Mateus 16, nós vemos um questionamento de Jesus. Jesus quer saber do povo, quer saber das pessoas, quer saber da massa, quer saber da maioria. E agora é uma pergunta que eu gostaria de trazer a você para que você refletisse. Se você é um cristão, se você toma para si a prerrogativa de cristão, se você é identificado com Cristo, se você diz: eu sou um discípulo de Jesus Cristo, eu sou um filho de Deus, nós precisamos entender em que contexto nós estamos. Qual pergunta nos cabe?
se é a pergunta onde Jesus se dirige à grande maioria, a percepção que a maioria tem dele, se eu pertenço a essa igreja maior, esta igreja maioral, ou se de fato eu pertenço a esta igreja dos discípulos. Precisamos entender, só há uma igreja de Jesus, mas há talvez uma estrutura toda tomando para si a prerrogativa de cristã, e que nós precisamos entender pelas Escrituras, pela palavra de Deus, em que contexto eu estou inserido. Como eu dou a minha resposta a esse Deus, ou a esta pergunta de Jesus. Quando Jesus pergunta para você quem Ele é, como você responde? Dentro daquilo que o Silas mesmo falou aqui, abrindo o interesse nosso em ter este momento para refletir sobre isso neste congresso. Se você sabe quem é Jesus, se você sabe quem é Deus, se você sabe qual que é o significado pessoal, íntimo, relacional de Jesus Cristo, ou se Ele é algo que você aprendeu por definição, algo que você aprendeu por teologia, por tradição religiosa, cultural, algo que se talvez você tivesse nascido no Oriente Médio, você não teria isto com você, porque a sua cultura, a sua religião, a sua fé seria outra. Mas Jesus pergunta por uma igreja maior, por um grupo maior, o que diz o povo ser o filho do homem? Há uma observação clara, nós precisamos entender isto aqui. Você e eu somos capazes, a partir de uma observação pura e simples, de identificar algo extraordinário. E tudo que é extraordinário chama a nossa atenção. E nós temos a tendência de deusificar esta figura extraordinária. Nós fazemos dela um ídolo. Quando você olha para esportistas de renome, quando você vê o Bolt correndo em menos de quantos segundos? Em menos de 10 segundos, 100 metros. Você começa a entender por que ou se perguntar pelo menos, por que uma multidão de gente acorda tão cedo, enfrenta uma fila quilométrica para poder ver ele correndo também. Porque aquilo é algo extraordinário, e aquilo pode remeter a esta glória perdida, a esta glória que somente Deus pode nos dar. Porque você e eu fomos chamados a ser filhos e filhas de Deus, e por mais que você alcance o ápice deste mundo, daquela glória que o mundo pode lhe dar, o seu peito sempre será um oco, o seu peito sempre terá um vazio, porque não há condição de trazer uma dignidade, restaurar a sua dignidade, a não ser a dignidade de filho e de filha de Deus, e isto é uma obra que só Deus pode realizar. Mas quando nós podemos enxergar, analisar algo que é extraordinário, nós queremos nos identificar com isso. Mas talvez essa seja a única percepção que nós tenhamos de Jesus, e isso nós precisamos ter coragem de nos perguntar. Para você, Jesus é um ser extraordinário, um ser fenomenal, ou para você, Jesus é alguém que você conheceu de forma profunda e que revelou a você Deus? Porque essas são duas respostas que surgem dentro desse contexto de Mateus 16. O povo diz, um pessoal fala que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. Isto fala de uma situação que aponta para figuras importantes dentro do contexto de Israel. Profetas significativos dentro da história de Israel. Profetas que fizeram coisas extraordinárias. Mas não aponta para Deus. A percepção do povo em relação a Jesus não aponta para o fato de que diante deles está o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Salvador, o Messias, aquele que veio falar para você quem é Deus e falar para você quem você é. E a igreja da maioria é assim, está se relacionando com Jesus muito dentro dessa perspectiva do extraordinário. Eu me associo a este contexto, eu quero ir lá para quê? Eu quero ir lá, e isto, jovem, você e eu somos chamados
para ser luz, para ter uma voz profética, para poder ter posição em relação a isso, porque disso depende a eternidade, disso depende a nossa vida, e disso depende a vida das pessoas que estão à nossa volta. Quantas pessoas tomam para si a prerrogativa de cristãs, mas que estão interessados simplesmente naquilo que Deus pode lhe dar, que este ser extraordinário pode lhe oferecer. Se nós talvez fizéssemos uma campanha nesta noite, uma campanha que estivesse prometendo, em nome de uma pseudo-divindade, cura, não a reflexão da cruz, não um chamado ao checkmate, a olhar para si e olhar para Jesus e se ver nu diante de Jesus. Mas se nós estivéssemos aqui fazendo uma campanha talvez para você, para a sua empresa, para você ficar rico, para você casar ou para você sarar, dependendo da sua necessidade, apresentando para você um Deus todo-poderoso que tem como objetivo resolver os seus problemas, que tem como objetivo aumentar a sua conta bancária, ainda que isto não alargue o seu coração para os necessitados. Um Deus que tem como objetivo satisfazer os nossos desejos egoístas. Um Deus que serve para mim simplesmente como uma loteria me serve, ou como um bom médico extraordinário me serve, ou como um bom amigo cupido me serve, mas um Deus com o qual eu não quero me relacionar, mesmo porque este Deus, no fundo eu sei, e eu percebo isso de forma intuitiva, que é muito parecido comigo mesmo, e talvez não seja bom um relacionamento tão íntimo assim. Mas existe uma outra resposta. Existe a resposta dada por um discípulo de Jesus. Porque Jesus se volta, tá bom, o povo está falando tudo isso de mim. Esta massa está dizendo, não tem nenhum interesse em mim, porque você só quer saber a identidade de alguém, de fato, a partir do momento que você quer ter relacionamento com ela. Você quer saber das suas dores, dos seus medos, dos seus sofrimentos, das suas angústias. Ela te trará problemas, dos quais você terá prazer em se envolver, abrindo mão talvez do seu tempo, da sua vontade, dos seus recursos, quando você amar esta pessoa, quando você quiser conhecê-la de fato. Caso contrário, você já reparou que as pessoas, quando você conhece alguém por acaso, está em algum lugar, a primeira coisa que ela pergunta de você é o que você faz? Por que ela faz isso? Porque ela quer medir você, e ela quer saber quanto você pode agregar a ela, ao projeto dela, ao desejo dela, à vontade dela. Se você disser assim, eu sou um banqueiro, o tratamento será um. Se você disser, eu sou um bancário, o tratamento será outro. Mas ela não se interessa, de fato, por você. E esta massa é assim também. Esta massa só se interessa por um Jesus, que pode resolver seus problemas. Mas não quer sair da sua condição. Ela só precisa resolver o problema dela daquele momento, seja ele qual for. Às vezes é um casamento, um filho doente, às vezes é um problema financeiro, às vezes é uma viagem, um desejo, passar num concurso, é tanta coisa. E Jesus serve como esse macaco gordo, esse quebra-galho o tempo inteiro, assim e tal. Bom, enfim, mas aí Jesus se dirige aos seus discípulos e diz assim, e vocês, o que vocês falam que eu sou? E daí Pedro tem uma fala
fantástica, que é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É precioso saber que há uma revelação na primeira resposta: tu és o Cristo, mas que dentro do contexto de Israel fala de algo que poderia ser um líder político forte, que era isso que Israel precisava, estava esperando, queria sair da condição de oprimida para passar à condição de opressora. Esta era a ideia. Agora nós estamos sendo oprimidos pelo Império Romano, mas virá o Messias e ele inverterá isto. Quer dizer, a opressão continuará, a injustiça permanecerá, só que agora em lados opostos. Mas quando Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está dizendo algo que é fantástico. É como se Pedro olhasse para Jesus, um homem que cheira suor, que tem fome, sede, frio, que precisou fugir corrido várias vezes, que está dizendo assim: eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, como o texto que nós lemos também em Mateus, onde há as pessoas zombando de Jesus, onde os transeuntes, as pessoas que estão passando, rapaz, não é você que derruba o templo e reergue em 3 dias? Não é você que fala que você é o Filho de Deus? Desce da cruz. Ora, se a proposta da religião não tem sido essa para mim e para você, ora, se a proposta da religião é para que, se você realmente for um filho de Deus, para que você não tenha nada a ver com a cruz. Se esta não é a proposta da religião da maioria, que aquilo que te vincula a Deus, ou com a sua filiação a Deus, não é mais a cruz, antes é o apartar-se dela. E nós estamos comendo isso todos os dias. Estamos achando isso a coisa mais linda do mundo. Mas então, esta é uma perspectiva daqueles que identificam Deus com o poder, mas que não conhecem o caráter da cruz de Deus. Porque quando Deus se revelou na cruz, em Cristo Jesus, Ele se revelou em fraqueza. Ele se revelou em ignomínia. E com esse Deus nós não queremos. Por quê, queridos? Porque desde que mundo é mundo, desde que nós caímos, desde que nós entramos na rebelião contra Deus, aceitamos a proposta luciferiana de querer ser Deus, nós só entendemos a lógica do poder. Para nós, Deus é o Todo-Poderoso. Tudo bem, Ele tem todo o poder, mas Ele não se identificou como tal. A identidade de Deus não está no seu poder, a identidade de Deus está no amor. E isto levou à cruz. Ele tem todo o poder, mas é amor. É isto que Deus é. Mas nós, a partir da queda, não conseguimos pensar em uma outra categoria de forma lógica. É por isso que a palavra de Deus precisa fazer um renovo na nossa mente. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos ter a nossa mente renovada. Que é para a gente não se conformar com este mundo, mas ser transformado pela renovação do nosso entendimento ou da nossa mente. Porque a mente de Deus, o coração de Deus, a essência de Deus, o Espírito de Deus é permeado pela cruz. É untado, bisuntado, recheado pela cruz. Porque é o Deus que tem todo o poder, mas que é amor. Tem todo o poder para destruir uma raça rebelde, mas que diz assim: eu amo, por isso vou redimi-los. Mas isto custará o sangue do teu filho. Isto custará o sacrifício do teu filho. Isto custará a tua crucificação, Deus. E ele falou: mas eu amo gente, eu amo essas pessoas. Eu vou à cruz.
É isto que está para nós, amados. Esta ideia de pensar em Deus como Deus Todo-Poderoso, mas sem o caráter da cruz e o Deus que se identifica com o amor. De pensar sempre na categoria deste mundo, que pensa tudo, apenas sacraliza, traz para dentro das igrejas, dizendo assim, ó, antes você competia lá para ter um cargo melhor no seu trabalho, não se importava de pisar nos outros, agora você compete aqui dentro para ser um líder de louvor, quem sabe, para ser alguém de destaque dentro da comunidade. A essência continua a mesma, só se sacraliza os modelos. Deus é aquele que tem todo o poder, mas é amor. E é isto que nós precisamos pensar. Jesus está dizendo, o que vocês estão dizendo de mim? Se você é um discípulo de Jesus Cristo, essa é uma pergunta para você. Quando você disser que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, você então está dentro de um milagre. Porque esta é uma realidade que não se chega à conclusão por meio de uma análise daquilo que é extraordinário. Isto é algo que é revelado. É Deus quem revela isso para você. E é isso que Jesus vai dizer. Você é bem-aventurado, Pedro, porque não foi nem sangue nem carne quem te revelou isso. Isso quem revelou foi meu Pai que está nos céus. Então, se você é um desses a quem Deus está revelando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você é um mais que feliz. Você é um bem-aventurado. Você é alguém que Deus tem mostrado que Deus não é uma religião, que Deus não é um acumulado de dogmas ou de regras, antes, que Deus é uma pessoa. E que vida cristã não é uma vida de benesses, é uma vida de descanso no poder de um Deus que manifestou o seu poder na cruz. Paulo vai dizer no texto que o Eric abriu aqui, dizendo, 1 Coríntios 1,18, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nós precisamos entender isto, porque disso depende a nossa vida e a nossa eternidade e os rumos da igreja. Uma igreja identificada com a cruz. Nós não queremos a cruz. Nós queremos fugir da cruz. E é isto que Pedro vai dizer logo em seguida, na continuação do 16. Nós estamos tecendo aqui o tapete que eu falei. Quando Pedro tem a convicção, a revelação de que Jesus é o Cristo, Jesus começa a explicar para ele o que isso significa. Ele fala, então, o Cristo tem uma missão, eu sou ungido para viabilizar a vida de vocês em detrimento da minha. Eu preciso viabilizar vocês para depois me viabilizar. Então eu preciso ir para Jerusalém, eu preciso sofrer na mão dos sacerdotes, dos principais da religião, dos pastores, dos padres, dos religiosos. É isso que ele está dizendo, eu preciso sofrer na mão da religião, daqueles que vivem do templo e vivem no templo. Eu preciso sofrer na mão deles. Eu vou ser morto por eles, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Isso é maravilhoso, só que quando ele diz isso, Pedro diz assim, chamando-o à parte, repreendendo, diz, tenha compaixão de ti, isto jamais te sucederá. Esta é a mesma proposta da religião anticristo e anticruz, que você tenha compaixão de você mesmo, que você se poupe, que você não se dê, que você cogite apenas as coisas dos homens, que você pense na sua vida como se a sua vida fosse isso daqui, que no caso de escassez de farinha, o seu pirão seja feito primeiro, que Deus seja aquele que te sirva, mas que não seja capaz de transformar o seu coração. É isso que nós estamos meditando nesse dia. Nós não queremos ir para a cruz, a menos que a cruz represente
uma glória, a menos que eu faça da cruz uma ideologia, uma religião. A menos que eu faça da cruz um meio pelo qual eu ainda assim posso me destacar dos demais, como um talibã, como alguém que enfia um avião no prédio, para dizer assim, eu sou um mártir de Alá. Olhe para mim, olha o que eu fiz, olha que extraordinário o que eu fiz. E Pedro diz o seguinte, quando isto é exposto diante dele, Jesus o repreende, diz, arreda-te de mim, Satanás, porque Satanás é isso, gente. Satanás é aquele que cogita das nossas coisas, é aquele que está preocupado com você, é aquele que quer ocultar de você o Cristo revelado na cruz, e quer apresentar para você o Jesus poderoso, mas que quer omitir de você o Cristo crucificado. Por isso que Paulo vai dizer, nós pregamos a Cristo, mas o Cristo crucificado. Existem muitos Cristos aí, mas só existe um crucificado e que ressuscitou no terceiro dia por confiar no caráter do Pai. Se entregou, não se poupou. Não quis salvar a si mesmo, não quis viabilizar-se a si mesmo, antes se deu, se entregou até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, Ele deu um nome que está acima de todo nome. Sabe quando que o poder da vida ressurreta vai se manifestar na minha e na sua vida? Quando nós experimentarmos o morrer de Jesus. Aquilo que Paulo vai dizer, levando sempre, em todo lugar, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo que é mortal. O Silas pregou há algum tempo aqui atrás, falando sobre a idolatria da salvação. Tem muita gente que quer ir para o céu, não quer nem saber se Jesus vai estar lá, mas quer ir para o céu. Tem muita gente que não quer Deus, quer o que Deus pode dar, e está tomando para si a prerrogativa de cristão. Eu sei que para falar desse tipo de coisa, não está na moda, e não é bom. Por quê? Porque isso não cogita das coisas dos homens. Porque isso te coloca num xeque-mate, primeiro, diante de você mesmo, diante da sua posição em relação à sua fé, diante da sua vida diante de Deus, e isso coloca você com uma situação só, cruz. Aquilo que Jesus vai dizer assim, Pai, eu não quero ir, mas que rende à vontade, diz assim, mas seja feita a tua vontade e não a minha. E quando Pedro sabe disso, quer tentar persuadir Jesus a salvar, Jesus, você está pregando bem demais, Jesus, você está mandando muito bem, rapaz. Você está pregando, a galera está vindo, está bombando, está lotando a igreja, Jesus. E outra, o Senhor pega 5 pãozinhos, 2 peixinhos, o Senhor alimenta esse povo todo, o defunto levanta, o morto ressuscita, o leproso é curado, o surdo ouve, o cego vê, Jesus. Isso está demais, Jesus. Está bom do jeito que está, tenha compaixão de ti. Eu quero ser identificado com este Jesus. Eu quero ser contado como os amigos deste Jesus. Mas Jesus, para com esse negócio de cruz. Para com esse negócio de morrer. Para com esse negócio de se dar. Isso daí está pegando mal para você. Daqui a pouco você vai insistir muito. Você está ficando meio aficionado nesse negócio, Jesus. Daqui a pouco vai começar a dar uma mingada aí a igreja e tal. O povo não vai gostar muito dessa conversa. E não gosta mesmo. Domingo passado nós pregamos aqui falando sobre quando Jesus multiplica os pães. O povo vai atrás dele por causa do quê? De pão. Jesus fala, vocês estão vindo atrás de mim, não por causa dos sinais, mas porque vocês se comeram e se fartaram. Mas vocês precisam comer a minha carne, beber o meu sangue. Vocês precisam ser um comigo. O que o povo fez? Foi embora. Muitos dos discípulos de Jesus também foram embora. Até que Jesus olha para ralé, para o povinho mingado dele e fala, e vocês não querem ir embora também? Ele diz assim, para onde iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras da vida eterna.
Isto é para a igreja de Jesus Cristo. Isto é para aqueles que foram revelados a Ele que Jesus Cristo é Deus, que amam ao Senhor, que não só experimentam o amor de Deus e foram abertos os olhos para o amor de Deus, mas mais do que isso, há um milagre, a transformação no seu coração, os deu a condição de também amar a Deus. Entende o que significa isso? Mas quando Pedro é exortado por Jesus, para com isto, ele aprende isto. E lá no 26, ele muda de ideia, quando esta cruz se transforma simplesmente numa ideologia, numa teologia, num ensinamento vazio. Quando esta cruz não é a minha vida, quando não é a expressão de Jesus Cristo em mim, quando eu não levo o morrer dia a dia, em todo lugar, em todo tempo, para que a vida de Jesus se manifeste em mim, ela também serve para me distinguir dos demais como uma ideologia, para dizer, eu não sou como os demais homens. E Pedro está dizendo assim, Senhor, Jesus está avisando, rapaz, vocês vão se escandalizar, porque ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E Pedro fala assim, Senhor, todos podem se escandalizar, menos eu. Ele aprendeu teologicamente que ele não podia falar nada contra a cruz. Como a maioria, como o Silas falou aqui no começo, ninguém vai falar mal da cruz e tomar para si a prerrogativa de cristão, não é doido. No fundo sabe que 2000 anos de história, o que nos une é a cruz. Não dá para falar mal da cruz e ser discípulo de Jesus Cristo, porque ele disse, se alguém quer ser meu discípulo, dia a dia, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, então siga-me. Não é isso? Como é que eu vou ser discípulo de Jesus, tomar para mim os benefícios do nome de Jesus, o ambiente cristão, a ética cristã, a moral cristã, e vou dizer assim, não, tenho que falar mal da cruz? Não posso. Ninguém vai dizer isto. Isto é de maneira subjetiva. Mas isto é precioso, porque o que acontece nesse texto? Pedro, se a gente for estudar lá tudo, Pedro quebra a cara. Pedro nega Jesus. Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus não sabia disso? Jesus não sabia que Pedro iria negar? Por que Jesus não evitou? Pedro estava mentindo quando dizia que todos poderiam se escandalizar, menos ele? O que vocês acham? Pedro estava mentindo deliberadamente a Jesus naquele momento? Não. Pedro acreditava que era aquilo tudo. E o nosso problema é esse, gente. Nós pensamos que somos o que não somos. O mundo faz de nós estátuas. Nos socam para o nosso artelho, lá no calcanhar, lá embaixo, no pé. Transforma a gente numa estátua de crente falante que não representa em nada a realidade. Mas Deus precisa nos expor. Jesus precisou deixar Pedro se encontrar com Pedro. Como Jesus precisa deixar cada um de nós nos encontrar conosco mesmo. Este encontro é terrível, mas é libertador. Quando nós temos a revelação de que Deus nos ama por causa da cruz. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que não poupou seu próprio filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas. É a liberdade de saber que eu sou um pecador, um rebelde contra Deus. Este é um fato, que a proposta que a religião me traz, das máscaras, das tangas, como Adão quis usar, de fingir ser o que não é, para tentar ser aceito diante de uma divindade exigente, que representa um patamar tão elevado que eu não posso alcançar, mas que também é um idiota, porque não sonda corações, de modo que eu posso enganá-lo, com a minha frequência a culto, com a minha roupa bem fechada. Porque ele não sonda intenções, porque é um Deus que na verdade é um ídolo. Nem boca tem, quando tem, mas não fala.
tem perna, mas não anda, é aquele negócio todo que você sabe. Jesus nos coloca diante do fracasso. Deus quer nos colocar diante do fracasso da cruz, para que a gente possa se encontrar com Deus e se encontrar conosco. Se encontrar conosco da maneira mais difícil, talvez, porque expõe a nossa verdade, mas se encontrar também com um Deus que tem um caráter e que tem um caráter de amor. Deus ama você profundamente. Deus conhece o seu coração, Deus sabe cada medo seu, Deus conhece cada pecado seu, Deus conhece que você não é, e por isso Ele quer ser em você. Vida cristã é esta substituição, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a consciência do Evangelho para de fazer com que eu viva nesta barganha com Deus, de um Deus que é um Deus fora de mim, que representa padrões e modelos fora de mim, para viver uma intimidade de união, de comunhão, de um com Deus. Eu e Deus somos um. Este é o milagre do Evangelho. E isto acontece de forma sobrenatural. Deus é aquele que nos atrai no corpo de Jesus na cruz do Calvário. E Deus é aquele que nos ressuscita no corpo de Cristo na ressurreição. Para que nós possamos viver aqui e agora por fé, sabendo a verdade de quem nós somos, mas sabendo também a verdade acerca do caráter de quem Deus é. Sabendo que nós não somos nada, mas que Deus vem ser tudo em todos. Sabendo que eu sou um fraco, mas quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, sabendo que eu não preciso ser quem eu não sou diante de Deus, porque Deus me ama de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a liberdade do Evangelho. E outra, isto é por graça. Isto não tem nada a ver com as suas obras, não tem nada a ver com as minhas obras. Essa estrutura mantém um Deus que é um barganhador, um negociante, desonesto, porque é bom ser o intermediador entre você e Deus. Eu consigo ter lucro nesse meio aí. Eu sou um atravessador das bênçãos de Deus. Mas Deus chama a mim e a você para viver por fé, na dependência de Deus, do milagre de Deus, para ser sal e para ser luz, para viver como um morto, na dependência de um Deus que quer ser em mim, para saber que eu não perco nada no Evangelho. Algumas pessoas têm essa ideia: eu vou virar cristão, vou virar crente, vou perder um monte de coisa. Não, querido, o mundo estará crucificado para você e você para o mundo, porque o que você ganhou é simplesmente o tudo de Deus. Você não tem mais para onde ir. Você já é filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Vida cristã, a cruz não é um convite ao sofrimento. A cruz é um convite, é uma vocação a alegrar-se sempre no Senhor. A cruz é um convite ao amor. E quem ama sofre porque se importa. Entende isto? A cruz, se você é um cristão de fato, você não é chamado a dar testemunho de você mesmo. Não é que tudo vai dar certo na sua vida não, querido. Aqui é o lugar onde a traça corrói, aliás, come, a ferrugem corrói e o ladrão rouba. O carro bate, a doença chega. Mas eu já morri e já ressuscitei, e Cristo é minha vida. E ainda que eu morra carcomido por um câncer, eu sei que nem a morte mais pode pôr um fim na minha história, porque Jesus Cristo ressuscitou. Agora, meus amados, tem uma igreja da maioria aí. Mas tem a igreja dos discípulos também.
E a marca da igreja dos discípulos é a cruz. É a cruz. Você é chamado, a unção que está sobre você, se você é um discípulo de Jesus, é a unção para ser último. É a unção para se colocar nas mãos de Jesus e dizer: Senhor, cumpre em mim segundo a tua vontade. Venha a mim o teu reino. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira mingue. Contudo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque eu o conheço, porque sei que Ele não é uma religião, um dogma, sei que Ele não é um acumulado de regras, Ele é a minha vida. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és quem vive em mim, Tu és a minha vida, a minha identidade. Eu e o Senhor somos um, nós temos o mesmo Espírito e a mesma vida, porque o Senhor foi gracioso, misericordioso, amoroso, porque o Senhor veio fazer o que eu não podia fazer, o Senhor veio ser o que eu não podia ser. E o Senhor fez tudo isso porque o Senhor me ama, e eu não sei explicar este amor. Eu gostaria de merecê-lo, mas eu não consigo. Mas o fato é que o Senhor me ama, e isso tem trazido contentamento ao meu coração, ainda que tenha trazido constrangimento a mim, porque o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu para que os que vivam, não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Amados, que Deus abençoe vocês e que Deus faça de cada um de nós instrumento da graça de Deus, de saber que vida cristã não é que suco, é vinho. Vida cristã é a paz que excede todo entendimento, guardando o seu coração. É descanso na alma. Às vezes o pau vai estar cantando na sua cabeça, mas dentro de você, a paz que excede todo o teu entendimento vai estar guardando o coração. Vida cristã é uma vida de comunhão plena com Deus. Paulo vai dizer que do privilégio de partilhar dos sofrimentos de Cristo e do poder da sua ressurreição. Isto não é religião, isto é evangelho. Deus nos ama e eu descanso nisso. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.